This call is now being recorded. Pronto, agora sim, pode dar o chá. Prontinho. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de bio, tá certo? Hoje, assunto novo, sistema digestório humano, sistema digestivo também, assim como que, tá bom? Antes de iniciar o conteúdo, eu quero fazer uma pergunta extremamente íntima para vocês. Eu quero que vocês sejam, tá certo? Sinceros. É muito íntima mesmo. É uma pergunta tão íntima que você só pergunta. Geralmente as pessoas até evitam fazer essa pergunta, mas eu vou fazer aqui hoje, tá? Então prestem bem atenção, vamos lá. Fizestes cocô hoje? E aí, fizeram cocô hoje? Professora, por que você está perguntando? E aí, gente, responda aí, cadê o chat? Fale, se pronuncie, por favor. Eu quero saber se vocês fizeram cocô, por favor. Eu já. Sim. Hoje. Não? E aí, a outra pergunta. Não. Não. Já. Para quem não... Vamos lá, muito já, acho que não. Tem alguém... Maria Aline, não. Gente, e aí? Por semana, vocês estão fazendo entre 2 a 3 vezes, no mínimo, por semana? Porque o assunto de hoje, que é sistema digestivo, tem tudo a ver com o nosso cocô. Então, depois da aula de hoje, nunca mais vocês vão deixar o cocô despercebido. Por quê? Vejam só, fazer cocô no mínimo 3 vezes na semana é o ideal, é o saudável. Se fizer todo dia também tá beleza. Agora, não fazer no mínimo 3 vezes na semana, você tem uma doença, um distúrbio no sistema digestivo chamado prisão de ventre. O seu sistema não está funcionando direitinho, pessoal. E prestem bem atenção no dado que eu vou falar agora, tá? O fato da gente ter doenças no sistema digestivo, como a prisão de ventre, a gente não fazer cocô direitinho, isso pode desencadear até um câncer no colo, tá? Que é um câncer no intestino. Calma, não estou dizendo que o fato de você não fez cocô, você vai ter câncer. Tenham calma, mas pode sim ser uma das causas do câncer, tá certo? O mau funcionamento. Vejam só, tá certo, gente? 36 mil novos casos de câncer no colo por ano aqui no Brasil. É o 3º câncer entre os homens, que mais mata entre os homens, e o 2º entre as mulheres. Então, gente, é uma doença que pode ser evitada pela boa alimentação. Então, o fato da gente fazer o cocô todo dia, ou no mínimo 3 vezes na semana, significa que o nosso intestino está funcionando direito. Tá bom? E é tão interessante esse assunto e é tão incrível a gente entender sobre ele, porque a gente dá uma qualidade de vida pra gente, pessoal, tá certo? Dá uma qualidade, dá uma forma da gente realmente se proteger, tá certo, gente? Se prevenir. E como é que prevenir isso, professora? Boa alimentação. No decorrer da aula de hoje, vocês vão entender o que é que a gente deve fazer para ter um sistema digestivo bem, funcionando. Vocês também vão entender o que é que a gente tem que observar, tá certo? E o melhor, vocês vão aprender a prevenir, tá bom? Prevenir realmente essas doenças, que é o que o Enem quer de vocês. O Enem quer, além de vocês entender quais os órgãos que pertencem ao sistema digestivo, a função do órgão, o Enem quer que vocês reconheçam os distúrbios desses órgãos e como tratar ou prevenir, tá bom, gente? Então, vamos mergulhar hoje no nosso sistema digestório humano, tá bom? Vamos começar. Qualquer dúvida, por favor, gente? Ela perguntou, o primeiro é o de mama. Nas mulheres, sim, né? Nas mulheres, entre o de mama e o câncer dos ovários, tá certo, gente? Aí eu vou procurar esse dado direitinho e eu passo para vocês, tá certo? Eu passo para vocês. Vejam só. Então, o que é o sistema digestivo ou o sistema digestório humano, tá certo? É um conjunto de órgãos que tem o objetivo de transformar a comida que a gente ingere em nutrientes que o nosso corpo consiga absorver. Vejam só. Tudo que a gente come, ele vai passar por esse sistema digestório até ser transformado em nutrientes. Esses nutrientes, pessoal, eles vão parar lá na nossa corrente sanguínea e o sangue distribui esses nutrientes até a célula. Vejam só, a gente come arroz, o arroz ele não consegue entrar na célula,
tá? A célula não vai, esse arroz não vai chegar até a célula. Então, para que o nutriente do arroz chegue até a célula, tem que passar pelo sistema digestório. E é isso que vocês vão entender hoje. Ou entender como é que esse nutriente chega lá na célula. Lá na célula, esse nutriente vai servir para quê? Vai servir para a célula produzir energia, para manter funcionando ela direitinho, para manter a célula produzindo o que ela precisa, tá bom, pessoal? E para que esse sistema aconteça, tá certo, gente? É necessário 4 coisinhas básicas aqui para o sistema realizar. O primeiro é a digestão, tá? Então, o que é a digestão? A digestão consiste na transformação do alimento em substâncias bem pequenininhas, menores, que o corpo consegue absorver. Deixa eu só pegar a minha canetinha aqui, tá? Quais são essas substâncias? Por exemplo, o que é que vocês comeram hoje no café? Vocês lembram? O que é que vocês comeram no café da manhã? Ou até na última refeição? Porque a canetinha não está funcionando aqui. Eu quero minha canetinha. Porque minha canetinha não está funcionando, gente. Não tá, ó. Deixa eu só ver aqui se eu ajeito ela. Por que ela não está aparecendo? Chega, foi que eu fiz. Volta. Só um minutinho. Desregulou, foi tudo. Não, por que ela não está aparecendo, minha canetinha? Ó, só passando a aula aqui. Ela tá só passando. Tá, não tá? Tá na digestão aí, não tá? Tá só passando, agora tá voltando. Agora Deixa eu só ver sim. aqui se eu boto a canetinha. Eu queria a canetinha para riscar. E ela não tá aparecendo aqui, gente. Aí eu vou passar com o mouse, então. Não vou perder tempo, não. Tá só Olha passando. só no primeiro. É o quê? Não, aí, olha isso aí, nesse Eu cantinho. tô tentando. Tá aqui a caneta, eu tô apertando, só que ela não tá aparecendo. Eu queria riscar. Aí tá aparecendo só. É, tá passando o slide. Tá bom, tá passando o slide, mas beleza, vai dar para ver. Então vejam só, pessoal. Então, a digestão, o alimento que a gente come, por exemplo, as proteínas. Olha a proteína aqui que apareceu, eu tô circulando aqui com o mouse. As proteínas, pessoal, elas é proveniente de quê? Das carnes que a gente come, proveniente do ovo, também tem no leite, também tem alguns vegetais, tá certo? As proteínas, ela, ao passar pelo sistema digestivo, ela vai ser quebradinha em moléculas menores até chegar em aminoácido, tá? Então, o aminoácido é a matéria-prima da proteína. O aminoácido é o que vai ser absorvido, tá certo? Lá pelo nosso intestino delgado e vai ser mandado para o sangue, tá bom? Outro nutriente proveniente da nossa alimentação são os carboidratos. Onde é que a gente encontra carboidrato? Em tudo que tem massa. Arroz, feijão, macarrão, cuscuz, pão. Tudo que tem massa tem carboidrato. A gente encontra também nos doces, tudo que tem doce tem carboidrato. Nas frutas, tá bom? E o carboidrato vai ser quebrado por esse nosso sistema digestivo até ser transformado em carboidratos menores, como frutose, glicose, galactose, tá bom? E depois vem os lipídios, que é a gordura, gente. A gordura vai ser quebrada e transformada em glicerol e ácido graxo, tá? Então, o primeiro fenômeno que o sistema digestivo vai realizar é essa digestão, tá? Outro fenômeno que acontece para que realize essa digestão é a secreção. A secreção, gente, é a liberação de substâncias, tá certo? Por nossas células epiteliais, por nossas glândulas, tá certo, gente? E essas secreções, que são chamadas de enzimas, o que é que elas fazem? Elas quebram o alimento, tá? Então, essa proteína, esse carboidrato, esse lipídio proveniente da alimentação vai receber a ação de quem? Das enzimas. E a enzima vai fazer o quê? Quebrar o alimento para que ele forneça, tá certo? A sua matéria-prima para que as células absorvam, tá certo? Outra função, outro fenômeno que acontece é a motilidade. O nosso sistema digestivo, ele é perfeito, ele é incrível. É um dos meus preferidos, porque trabalha com comida, e comida todo mundo gosta. A motilidade, os órgãos do nosso sistema digestivo, a gente aprendeu na aula anterior, que é formado por musculatura lisa. Lembra o músculo liso? O músculo liso, aquele que tem um movimento involuntário, aquele que tem um movimento lento, pois é, ele produz a motilidade, ou seja, ele movimenta o alimento dentro do nosso corpo. Então, o alimento ele vai passando da boca para o estômago,
através do esôfago, do estômago para o intestino, a gente vai ver tudo isso, tá? Então, ele vai movimentando o alimento. E, por último, a absorção, tá? Então, o alimento dentro do nosso corpo, ele é digerido, ele sofre a ação de substâncias, tá certo, gente? Que vai quebrar o alimento, ele se movimenta e, por último, os nutrientes, eles serão absorvidos pelo nosso corpo, tá certo? Lá na absorção. Gente, eu tô intrigada com a canetinha, cara, a canetinha não funciona, que chato. Eu quero riscar. Peraí, deixa eu só finalizar aqui e abrir de novo. Não é possível que a canetinha não vá funcionar. Meu sonho é riscar. Ai, ela apareceu, não tive fé agora. Pronto. Ela vai riscar agora. Possível. Agora, olhe para esse sistema lindo, gente. Olhe para esses órgãos. O Enem quer que vocês localizem o órgão, saibam localizar o órgão dentro do nosso corpo. O Enem quer também que vocês saibam a função, tá? Então, o primeiro órgão aqui, ó, começa pela boca. Então, qual é a função da boca? Muito fácil. A gente mastiga, possui dentes, mastiga o alimento, tem a língua que sente o sabor, tem as glândulas salivares que produzem a saliva, tá? Então, depois da boca vem o quê? Ó? É a faringe, que é a nossa gargantinha. Vocês vão seguindo aqui, ó. Boca, faringe. Agora vamos localizar o esôfago. O esôfago, gente, é esse cano longo aqui, ó. O tubo longo, comprido, fininho, musculatura lisa, tá? E a função dele é movimentar o alimento. O alimento é mastigado na boca, depois passa pela garganta, vem pelo esôfago e chega no órgão chamado, ó, o próximo, estômago, tá certo? Lá no estômago, o alimento vai sofrer as reações, que eu vou já explicar detalhadamente cada um, tá? Aqui eu quero só que vocês observem o local do órgão. Depois do estômago, vem para o intestino. O intestino é dividido em delgado, que é esse fininho aqui, ó. Essa cobrinha fininha aqui, gente, ó. Esse fininho aqui, a tripinha seca, tá? Lá do porco que a gente come, aquela tripinha mais sequinha, mais estralentinha na boca, ali é intestino delgado do porco que vocês estão comendo, tá bom? O intestino delgado é dividido em 3 porções, que eu vou mostrar cada um a vocês. E depois vemos o intestino grosso. O intestino grosso, o próprio nome diz aqui, ele, ó, o grossão aqui, tá? E aí ele também é dividido em 3 partes, o seco, o colo e o reto, tá certo? E por último nós temos o reto e o ânus, que é por onde sai o nosso cocô, tá certo? Então você aí que passou uma semana e não fez cocô, se preocupe. E hoje vocês vão aprender o que fazer, tá bom? Para manter o intestino saudável. Tem que fazer cocô. No mínimo 3 vezes por semana, tá? Faz todo dia, 3 vezes por dia, não tem problema não. O negócio é não deixar guardado lá, tá certo? Não pode ficar preso lá, porque aí vai desencadear doenças, tá bom? Vamos lá, continuar. A boca, o que é que a gente tem na boca? Na boca, o alimento ele sofre 2 fenômenos. Primeiro é a mastigação. Então, nós possuímos nossos dentinhos, o objetivo é mastigar, rasgar, cortar, triturar o alimento. Não adianta matar na língua e engolir. Você vai fazer um mal para o seu estômago. Por quê? Porque o alimento ele tem que chegar o máximo possível mastigadinho lá no estômago, tá bom, gente? E tem gente que bota na língua, passa para um lado, para o outro e engole. Então, vai fazer com que o seu estômago produza mais ácido, vai desenvolver distúrbios como azia, como gastrite, tá certo? Então, temos que mastigar bem o alimento. Outra função que também acontece na boca é a insalivação, tá? Mastigação do alimento juntamente com a salivação, a gente produz o bolo alimentar, tá certo, gente? O bolo alimentar, aquela massa, né? Aquela massinha que é a mistura do alimento com a saliva, tá? A saliva produz uma enzima muito importante que é chamada de petialina ou amilase, tá bom? Ela pode ser chamada dessas 2 formas. E prestem atenção que isso é muito importante, gente. Os carboidratos, a digestão dos carboidratos começa na nossa boca. O que é a digestão, professor? É a quebra do alimento. Você come o carboidrato, gente, é como se ele fosse assim, ó, bolinhas bem do alimento, tá? Ele fosse formado por cadeias assim, ó, de carboidrato. Cada bolinha dessa seria uma unidade de carboidrato, que a gente chama de monossacarídeo, tá bom? Então, quando a gente mastiga, a gente libera isso aqui do alimento, tá? E quando a petialina entra em contato com o carboidrato, ela faz isso, ela corta, ó, de 2 em 2. Olha que interessante. Então, a digestão do amido, do carboidrato, inicia na boca, tá bom? Um exemplo bem comum que acontece no dia a dia é a gente com uma bolachinha recheada,
e o dente fica cheio de bolachinha pregada, né? Tem gente que enfia o dedo lá, tira um bocado, fica brincando com a língua, comendo. Pois é. Mas aí o dente ainda fica cheio de bolachinha. E quando passa um tempo, você passa a língua lá procurando no dentinho e tem sumido. Por quê? Porque a petialina ou amilase, que é a enzima que quebra o amido, quebrou o amido e acabou-se. Ele foi quebrado em maltose, tá? Maltose é o nome de um açúcar, é um tipo de açúcar, tá bom, gente? Tipo de carboidrato, tá certo? Está cortando a explicação. Gente, tá falhando a internet aí? Mais alguém tá falando? Aqui tá bom. Pra mim tá normal. Ó, eu vou falar de novo, tá? Aqui tá legal. Pronto. Raimundo, dá um ok aí, tá bom aí ou não? Fala de novo. Ó, a galera tá dizendo que tá bem. Raimundo, dá um ok se tiver. Olha, Raimundo, eu vou falar de novo, tá? Na boca nós temos a mastigação e a salivação. E o mais importante daqui é vocês saberem que, tá certo, gente? É necessário, tá bom? Quer dizer que a digestão do amido começa na boca, que é a quebra dele, tá? Através da enzima petialina. Eu estou repetindo muito isso porque as questões do Enem, elas são em cima dessas enzimas. Elas querem saber de vocês, se vocês sabem o que é que a enzima faz. O que é que a enzima quebra? Então, a petialina ou amilase quebra amido e a digestão do amido é na boca. Anotem isso, não esqueçam nunca mais, tá bom? Depois da boca, aqui a boquinha, ó, que acontece tudo isso que a gente falou agora, vem aqui a faringe. Então, a faringe é a nossa gargantinha, tá bom? Então, o que é que a faringe faz? Primeiro, é um órgão comum, tanto ao sistema respiratório quanto ao digestivo. Por quê? Porque o ar passa pela faringe para ir para o pulmão, o alimento passa para a faringe para ir para o estômago, tá bom? E aí, depois da faringe, gente, ó, o esôfago aqui, olha como ele é bonitão, olha ele longo aqui, tá? O esôfago, tá certo? O esôfago, ele é um canal de comunicação, ele leva o alimento que desce pela faringe até o estômago. E no esôfago acontece o fenômeno, gente, que a gente chama de peristaltismo. Peristaltismo é um movimento que o esôfago faz, que a musculatura do esôfago faz para levar o alimento até o estômago. E esse movimento é tão forte que se você pegar uma banana, mastigar e você virar de cabeça para baixo, você ainda consegue engolir. E isso é incrível. O esôfago da gente faz isso, a gente consegue engolir o alimento de cabeça para baixo, ou seja, contra a lei da gravidade. Isaac Newton fica louco com o estômago, porque ele lá, o pai da gravidade, como é que pode o esôfago ser contra a gravidade? Pois é, a biologia é linda, é incrível e deixa os físicos loucos, tá certo? Pedro Bandeira se estremece todo enquanto se escutando um negócio desse, tá bom? Então, peristaltismo é o movimento, tá certo, gente? Que o esôfago empurra o alimento até o estômago. Olha que coisa linda, incrível aqui do nosso corpo. Agora não vai passar o vídeo, porque agora tá o bichinho, eu não sei tirar o bichinho. Peraí, gente. Aqui é um videozinho que eu quero mostrar a vocês. Deixa eu encerrar de novo, aí eu abro. Isso aqui, gente, é um videozinho que vai mostrar a vocês. Olha que legal, a entrada do ar, ó. Por que que a gente se engasa? Presta atenção, o ar entra, ó, pelo nariz e vem pela traqueia. Então, aqui é a traqueia, ó, essa parte aqui do nosso pescoço, tá? E depois, quando a gente engole o alimento, ó, vocês estão vendo isso aqui? Que fecha a traqueia, ó. Isso aqui tá fechando a traqueia. Isso aqui é a nossa, de novo, ó. Mais uma vez, só para fechar. Ó. O esôfago é bem fininho, mas ele é musculoso. Ele se alonga, né? Ele é extremamente elástico. Ó, o ar entra, beleza. Aí, quando a gente engole, ó, tá vendo, ó? A traqueia é fechada, ó, o alimento não... Para o alimento não entrar aqui. Gente, ó, olha que interessante. Veja só. Agora eu vou botar a canetinha. Vejam só. Ó, pessoal. Deixa eu botar o apontador que é melhor. Ó, o alimento entra aqui pela boca, presta atenção. Quando o alimento ele tem que vir para cá, ó, aqui é o nosso esôfago, tá bom? O ar ele vem para cá, aqui na frente é a traqueia, tá certo? O alimento vem para o esôfago. Então, quando a gente come, isso aqui é chamado de epiglote, tá? É feito de cartilagem, tecido cartilaginoso, e ela fecha. Então, ela fecha, a gente engole, beleza. O problema é quando a gente tem alimento na boca e a gente vai respirar, o que é que acontece?
a epiglote não fecha, então o alimento entra aqui na traqueia. Quando o alimento entra na traqueia, a gente se engasga, pessoal. É por isso que a gente se engasga. É por isso que às vezes sai leite, sai comida pelo nariz, a gente fica tossindo. Por quê? Porque a gente tem que respeitar os fenômenos do nosso corpo. Ou a gente fala, ou a gente respira, ou a gente mastiga. Então, quando a gente engole, vocês podem prestar atenção que a respiração para. A gente para a respiração. Dê um gota aí para vocês testarem. Dê um gota aí. Vou beber aqui uma aguinha para testar, ó. Quando a gente dá o goto, a nossa respiração para. Isso é lindo. Aí tá todo mundo tentando fazer isso, não tá? É para fazer, tá, gente? Então, continuando aqui. Se algum alimento entrar aqui, tapar essa entrada de ar, a gente morre, tá certo? A gente morre engasgado. Por quê? Porque se o ar não chegar no seu pulmão, não acontece a hematose, o oxigênio não é absorvido pelas células e a gente vai morrer engasgado. Então, é perigoso. Se for mastigar, mastigue de boquinha fechada, não fale com comida na boca, porque vocês podem morrer engasgado, tá bom? Vamos pro estômago mais fofinho aqui. Fofinho, fofinho, fofinho. A Jefinho tá dizendo, na hora que eu jantando, quase engasguei. Cuidado, ri. A gente com a boca cheia, a gente vai rir. Quando a gente ri, a gente faz o quê? Respira, não é? Dá uma respirada. É aí onde a boca esquenta, tá, pessoal? Porque entra a comida juntamente com o oxigênio lá na traqueia, tá? Então, vamos para esse órgão aqui. Vamos lá. Quem vocês aí tem? Vamos colocar... Oi, pode falar. Licença. Pode Sobre falar. O slide anterior. Quando a gente vai comer, esse negocinho se fecha, por que a gente se engasga, então? Não, a gente só se engasga quando a gente dá uma respiradinha. A gente faz isso aqui, ó. Ou então pelo nariz, tá? Porque quando você puxa o ar com a boca cheia de alimento, você abre esse canal, a epiglota, ela se abre. Então, entra comida nela, tá certo? Então, é importante a gente ter esse cuidado de só... Comer cuscuz é complicado, engasga muito, porque fica os pedacinhos de cuscuz na boca. E a gente faz isso aqui, ó. Vai respirar pela boca. Quando respira pela boca, o alimento entra. Pelo nariz até que vai. Agora, pela boca, puxou o ar pela boca. Isso acontece quando a gente vai rir. A gente quer falar uma coisa, ó, é natural. Aí puxa um pouquinho de ar. Então, só engasga quando a gente puxa o ar. Tá certo? Se você estiver comendo direitinho, engolindo lá, sem puxar o ar pela boca, você não engasga. Tá certo? Coisas incríveis que a gente aprende durante o nosso dia a dia, tá? Deixa eu ver aqui. Por isso, quando comemos rápido, falta ar. Exatamente, a gente tem que mastigar bem o alimento, tem que engolir, depois dar uma respirada. Se comer rápido demais, olha, atrapalha essa questão. Experimenta encher a boca com farofa. Ave Maria, não faça isso não, Ednardo, não faça isso. Farofa, cuscuz, é besteira, né? A pessoa vai fazer... Ave Maria, engasga na hora, tá certo? Sombrais, não tem? A mãe não diz aquelas coisas, né? Quando os meninos engasgam. Sombrais. Da mesma forma, quando tomamos muita água, sim, às vezes a gente tá com a boca cheia de água, ou até no goto de engolir e puxa um pouquinho de ar, sem querer, às vezes. Aí entra água pela boca, sai pelo nariz, é aquele desmanteiro, tá? Vamos ver aqui, levanta a mão aí. Quem tem gastrite? Quem tem azia? Algum distúrbio do sistema? Vamos lá. Quem tem? Quem já sofre com essas disfunções do nosso sistema? Porque são disfunções terríveis. Ó, a Dinar colocou aqui só às vezes. E vamos entender já por que isso acontece. Quem disse que não tem, amém mesmo, tá? Depois que vocês entrarem na faculdade, eu acho que vocês vão ter. Desculpa eu dizer, mas eu acho que vocês vão ficar com gastrite, azia, com tudo de distúrbio. Não vou falar isso não, senão vocês vão ficar com medo, tá bom? Jefinho já deve ter 2 faculdades, bem 3 faculdades já. Jefinho já deve ter, se não tiver... Segunda. Maria, a gente paga se não com a tiver alma. gastrite, nada, meus parabéns, me dá um autógrafo, por favor, porque é uma pessoa dessa... Ai, gente, meu copo como é lindo. Ninguém bebe água nesse copo. Ele é aqueles copos para ficar guardado. Estou só me mostrando com ele hoje. Então, vamos para esse órgão incrível. Eu sou fã dele. Vocês vão entender por quê. Porque, primeiro, ele me mata de raiva e de ódio, de amor às vezes também. Vamos lá. Primeiro, o estômago da gente. Vamos conhecê-lo um pouquinho. Ele parece um feijãozinho, não é? Aqui, ó. Isso aqui é chamado de esfínctere, tá certo? Ele fecha quando a gente come, o alimento vem, ó. Entra aqui.
o esfíncter se fecha, tá certo? O alimento fica aqui dentro. Aqui também é outro esfíncter, ó, que só se abre quando o alimento vai sair do estômago e vai para o intestino delgado, tá certo? E ele é todo bonitinho. E o que é que ele faz de tão engraçado aqui? As aulas de EDREC são as melhores para fazer resenha baseada nos assuntos, sim, porque a biologia ela é muito linda, ela é divertida. Ela fala da gente. Então, a gente realmente tem que falar da forma mais interessante e engraçadinho possível, né? Vamos lá. Pessoal, peristaltismo. Eu falei para vocês que o esôfago, o peristaltismo é o movimento que o esôfago faz para empurrar o alimento. O estômago também faz. Quem aí nunca passou uma vergonha, levanta a mão, nunca passou uma vergonha de estar num canto assim, morrendo de fome e a barriga começa a roncar. Aquele roncadeiro e a pessoa com vergonha porque não para, né? Pois é, isso acontece quando o nosso estômago está vazio e ele tem o movimento do peristaltismo, ele está lá se movimentando sozinho, a gente não controla, ó. A musculatura, o movimento da musculatura lisa é involuntário. Então, eles ficam aquele roncadeira, aquela coisa velha que dá vergonha, né? Às vezes a gente tá morrendo de fome, tá ali com o namorado ali do lado e a barriga lá roncando, a gente passando vergonha. Pois é normal, é natural. Certo? Tem gente que ronca alto até demais. Vejam só, quando o alimento chega, tá certo? Da boca, lá na boca acontece a formação do bolo alimentar. Prestem atenção na sequência. O bolo alimentar é formado na boca, é a mistura, o alimento mastigado com a saliva. Ele passa para o esôfago, chega no estômago. No estômago vai acontecer a quimificação, esse processo aqui que é extremamente importante. A quimificação é a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. E o que é o suco gástrico? Gente, acredite se quiser. O suco gástrico, ele é formado por ácido clorídrico. Gente, olha aí, Jeff, um ácido clorídrico. Isso nos laboratórios de química é extremamente perigoso, porque queima, pois é. Feridas, pois é. E o nosso estômago produz ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele tem a função de misturar, ou seja, de fazer uma pasta, um líquido mesmo, de transformar o bolo alimentar num líquido. Para quê? Para que seja absorvido os nutrientes, tá certo? Isso é incrível. O nosso estômago também, deixa eu só ver aqui. O nosso estômago também, ele possui enzimas, presta atenção, a enzima pepsina. Gente, a pepsina é uma enzima que ela vai digerir, já que eu vou mostrar a vocês, ela digere proteína. Então, na boca foi digerido o amido pela amilase, no estômago é digerido a proteína pela pepsina. Vão anotando isso, que é extremamente importante, tá? Então, as células do nosso estômago, pessoal, elas produzem cloro e produzem hidrogênio. E o cloro e o hidrogênio reagem no estômago formando o ácido clorídrico. Gente, o pH do estômago é extremamente ácido, é 2, é entre 2 e 3. É um pH extremamente ácido. Aí aqui, por que acontecem as dores no estômago? Digo já, tô chegando, tá? Olha só, o pH do estômago é ácido, muito ácido, tá certo? E isso serve para transformar o alimento num líquido, tá bom? Então, o alimento tem que vir bem mastigado da boca, tá certo, gente? Para que isso aconteça. Quando esse alimento tá nessa pasta líquida, então o que é que acontece? O ácido clorídrico, tá aqui, olha a reação, ó. A pepsinogênio, tá certo? Que a pepsina inativada, ela é ativada pelo ácido clorídrico, ou seja, a enzima, quando entra em contato com o ácido clorídrico, eu digo já gastrite, tô chegando. A enzima, quando entra em contato com ácido clorídrico, ela é ativada, tá? Ela se transforma em pepsina e a pepsina, ela quebra a proteína. Então, as proteínas, ó, eu vou fazer de novo as bolinhas. A pepsina vem e quebrou as proteínas. Para quê? Para que o nosso intestino já absorva, tá? Agora, vamos falar dos distúrbios. Vamos lá. O que eu falei para vocês agora que o ácido clorídrico, ele queima a nossa pele. Quando a gente vomita, fica o gosto amargo na boca, queima a garganta e o nosso estômago não queima. Olha que incrível isso. A biologia é incrivelmente incrível. Olha só. Existe uma mucosa, tá certo? Que é o sistema, que são células epiteliais de revestimento que revestem o nosso estômago. E elas são imunes ao ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele não fere o nosso estômago, tá certo? Pelo menos não é para ferir.
Quando as pessoas elas passam muito tempo sem se alimentar e o estômago fica muito tempo seco, presta atenção, é muito tempo vazio e ela pode produzir muito ácido clorídrico também. Infelizmente, esse ácido clorídrico ele começa a fazer mal às paredes do nosso estômago. Isso acontece porque algumas pessoas têm uma bactéria chamada H. pylori. E essa bactéria, ela destrói essa mucosa, ela se alimenta dessa mucosa. Aí o ácido clorídrico começa a corroer a parede do estômago. Então, isso é a gastrite. Então, a gastrite é quando o ácido clorídrico corrói a parede do nosso estômago. Pessoas que não têm H. pylori, tá? E mesmo assim, o que protege o estômago do suco gástrico? Eduardo, eu acabei de falar isso, Eduardo. Ó, existe isso aqui, Eduardo, presta atenção. Ó, existe o epitélio de revestimento do nosso estômago, que a gente chama de mucosa. Essa mucosa, ela protege o nosso estômago do ácido clorídrico. Então, o estômago fica imune ao ácido clorídrico graças às células de revestimento do nosso estômago, que a biologia é perfeita, tá? Então, as pessoas que se alimentam muito mal, de muita gordura, tá certo? Uma alimentação muito doce, muito chocolate, muito carboidrato simples, que é doce, tá, gente? Produz muito ácido. Então, esse ácido vai corroer a parede, tá certo? Então, a alimentação ruim da gastrite e a bactéria H. pylori, ela também destrói essa mucosa e ela dá gastrite. Então, a gastrite é causada por esses dois tipos diferentes, tá? Existe a úlcera. A úlcera já é uma ferida. A gastrite é só essa mucosa, tá certo? Inflamadinha. Para nossa sorte, ela se recupera muito rápido, tá? Então, se você tem um quadro inicial de gastrite, você vai ao médico, ele passa lá um inibidor de prótons, que vai inibir que o seu corpo produza tanto ácido clorídrico e ela vai se recuperar, beleza, tá bom? Agora, se você tem a bactéria, você tem que tomar antibiótico, tem que ir para o médico para ele passar o remedinho direito, tá certo? Então, gente, entenderam o estômago direitinho? O mais importante vocês entenderem aqui do estômago é que a pepsina que é produzida no estômago, ela quebra proteína, tá bom? Não esqueçam disso. E o ácido clorídrico, ele que faz o processo de quimificação, que produz o bolo alimentar, transforma, deixa ele uma pasta, tá bom, gente? Essa pasta, depois que sai do estômago, chega lá no intestino, tá, gente? Que é o próximo caminho. Depois do estômago vem o intestino. O intestino, gente, existem dois, tá certo? O delgado, que é o fininho, e o grosso, que é o mais grossinho, o próprio nome diz. Olha o delgadinho aqui, ele fininho. Então, o alimento chegou do estômago, ó, passa para o intestino delgado. Lá no intestino delgado vai acontecer o seguinte: o duodeno, que é a parte inicial, o que é que faz? Ele pega esse quimo, chegou o quimo, muito ácido, porque o estômago é ácido, vai sofrer um banho de bicarbonato, que o pâncreas vai produzir, tá? O suco pancreático. O intestino delgado produz o suco entérico, que é um monte de enzimas misturado com bicarbonato, e transforma o quimo em fiso. Tá até aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Quimificação, ó, aqui embaixo, ó, quimificação. É o fenômeno químico da digestão, que consiste na mistura do quimo, com o suco entérico, suco pancreático e o suco biliar, que eu vou já falar o que é cada um deles aqui, já. Tá? Então, agora esse suco que está aqui agora no intestino delgado, o que é que vai acontecer? Ele está sofrendo a ação de mais enzimas para quebrar o resto. O que é que vai quebrar aqui no duodeno? O resto do carboidrato que não foi digerido vai ser quebrado aí no duodeno. A gordura, o lipídio, vai ser quebrado aí no duodeno. As proteínas, as que não foram digeridas no estômago, serão quebradas no duodeno, e os ácidos nucleicos, que é o DNA proveniente da alimentação, tá? E então, tudo isso vai ser quebrado. E aqui, ó, no jejum, no íleon, que é a parte final do nosso intestino delgado, esses nutrientes serão absorvidos, e é aqui que a mágica acontece. As células do nosso intestino delgado, gente, elas são assim, ó. Isso são chamados de microvilosidades, é uma especialidade da membrana plasmática das células do intestino. E tá aqui elas bonitinhas, ó, cheias de vasos sanguíneos dentro, tá? E essas microvilosidades absorvem os nutrientes e manda para o sangue. E o sangue joga esses nutrientes até a célula. Pelo menos é para ser assim. Tudo que não presta, tudo que é resto, vai para o intestino grosso, que tá aqui ele grossinho, ó. O intestino grosso, o que é que acontece lá?
Ele é dividido em 3 regiões, como eu já mostrei a vocês, o seco, o colo e o reto. E lá acontece a absorção de água. Então, aquela massa de resto que não foi absorvido, a água é retirada. Acontece a formação dos nossos cocôs, tá? O nosso cocô é formado aí. Acontece a fermentação, tá? Então, a nossa alimentação, ela tem que ser rica em fibra. Se você não come fibra, sinto muito, você não vai fazer cocô. Tem gente que diz, eu não cago. Claro, você não come fibra. Você tem que comer fibra, gente. O que é fibra? Casca de fruta, aveia tem muita fibra, chupa uma laranja e coma aquele bagaço da laranja, tem muita fibra. Todo dia a gente tem que se alimentar de fibra. Por quê, professora? Por que ela é importante? No nosso intestino grosso, existe o chamado de microbiota intestinal. São bactérias, milhares de bactérias que vivem no nosso intestino grosso. Bactérias boas, que a gente precisa delas para viver. Gente, essas bactérias é que nos mantém saudável, que nos mantém o nosso sistema imune funcionando. Existem vários estudos que dizem que várias doenças, como Alzheimer, é relacionado ao nosso intestino, a incapacidade do nosso intestino de produzir as substâncias benéficas para o nosso corpo graças à ação dessas bactérias. Professora, e como é que eu consigo essas bactérias? Primeiro, elas já estão lá. Se alimentem bem, comam fibra todo dia, que elas ficam beleza. Você só come carboidratos simples. Não coma uma batata doce. Não chupa uma laranja. Não coma uma maçã com casca. As bichinhas ficam lá. Passa só o quê? Só massa, carboidrato simples. É pão, é macarrão, é empada, é coxinha, é filó. Vai só passando e elas lá, esperando. Não tem felicidade para elas só se alimentar de carboidrato simples. Elas precisam de, como uma salada, pelo amor de Deus, como uma folhinha de alface de vez em quando. Não faz mal, gente. Por quê? Porque lá, quando elas forem decompor, tá certo, gente? Ela diz, estou lascada, não gosto de casca. Mulher, bota o suco, passa o liquidificador com a casca mesmo e guti, beba. Aí pronto. Faça um mingau de aveia, então, um mingauzinho de aveia, não rola não? Já ajuda seu intestino. Ele fica assim, ó. Ela comeu aveia. Uhul! Vai acontecer a fermentação e a decomposição dos restos alimentares. Gente, quando a nossa bactéria, meu Deus, nem de fruta gosta, vai pesquisar aí alimentos ricos em fibra, pelo amor de Deus, vai pesquisar. Alguma fibra você deve achar que gosta, tá? Quando essas bactérias realizam essa decomposição, elas produzem pra gente vitamina K e uma vitamina do complexo B, que é importantíssimo para a nossa saúde. Então, se você não se alimenta bem, você não vai ter você não vai fazer cocô. Se você não fizer cocô e xixi legal, você tá com algum distúrbio. O que é um xixi legal? Amarelo, clarinho, sem ardência na saída, tá? Uma boa quantidade, tá bom? Isso é um xixi normal. Se não faz xixi normal, não está bem. Se não faz cocô normal, também não está bem. Professor, o que é um cocô saudável? Bem, se você aí vai se identificar com isso agora, cocô estilo bolinha de carneiro, cocô de carneiro, que é só as bolinhas, seu cocô está extremamente seco. Beba água, pelo amor de Deus. Coma fibra, pelo amor de Deus. Como é que o cocô deve ser? Ele deve ser meio pastosinho, não pode ser muito duro. Tem gente que faz o cocô de 3 dias e é um cocôzão gigante, tamanho família. É prisão de ventre isso. Você não está fazendo cocô muito duro. Não é normal. Cocô não é para ser duro. Não é para ser muito duro. Não é para dar trabalho para sair. Não é fazer força para botar cocô. Para fazer cocô não existe isso. Não é para botar muita força. Você vai acabar com o seu intestino. Vai dar doença chamada hemorroida. Pode dar fístulas, fissuras no seu intestino, tá bom? Então, qualquer coisa que aí tá dizendo nem bosta, aí ela vai dizer nem bosta, vou falar bosta, que é mais chique, nem bosta eu faço direito. Vai, Alex, vai comer uma fruta, chupa uma laranja, coma com bagacinho, tá? E beba bastante água, que o cocô vai estar legal. Uma semana depois, tá? Vocês vão identificar, se vocês começarem a comer uma fibra e beber bastante água durante o dia, uma semana depois, vocês vão ver que o intestino já tá beleza, funcionando tranquilamente. Intestino funcionando direitinho é saúde na certa. Ninguém é feliz sem fazer um cocô, pelo amor de Deus. Fica inchado, gases, os gases extremamente pútrefos. Por quê? Porque fica preso tanto tempo o cocô lá dentro que as bactérias começam a produzir gases com cheiro anormal, tá? Então tem que
Se é privado, vai ao médico. Não tá funcionando isso. Tem que ir ao médico para ver o que é, tá, gente? Porque aí não tá legal de forma alguma, tá? Voltando aqui. Vejam só. Além de todos esses... Pode falar, quem quer falar? Alguém quer falar? Letícia. Pode falar. Você pode falar de novo dessa fermentação Ó, a do fermentação... intestino grosso? Pronto. A fermentação, a gente ainda vai estudar a equação dela direitinho, mas ela, biologicamente falando, o que é a fermentação? As bactérias, elas se alimentam da fibra na ausência do oxigênio, porque o oxigênio não participa dessa reação química, ela se alimenta da fibra e produz o CO2. E quando ela faz isso, ela libera substâncias para a gente, tá? Dependendo do tipo da fermentação. É através da fermentação que a bactéria decompõe as fibras da nossa alimentação, tá? Então, é uma reação que acontece lá, é dessa reação que produz os gases que geram as nossas flatulências, tá certo? E uma flatulência, o que é uma flatulência normal? Uma flatulência que não tem um cheiro muito forte. Lembrando que o cheiro depende do que a gente se alimenta, tá? Então, se você se alimenta de ovo com repolho, você vai peidar podre. Não tem como não ser podre, né? Agora, como eu disse, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, pessoal. A gente tem que estar lá de olho direitinho, prestar assim, atenção no cocô, prestar atenção no xixi, se a barriga inchada, quantos dias não faz, tem que olhar mesmo pro cocô, porque a gente sabe, é o nosso corpo dando informação pra gente, tá? Tem uma pergunta aqui. Adriela, é verdade que o intestino do homem é melhor do que o da mulher na questão de fazer cocô? Não, vai depender do que se alimenta, tá? Depende da alimentação, tá certo? Não é que seja melhor na digestão, depende da alimentação. Se a pessoa tiver alguns distúrbios, tá? Ela falou que na apendicite, bem lembrado. Olha o que é apendicite aqui. Deixa eu ver aqui se tem uma fotinho legal. Aqui não tem, ó, gente. Olhem pra cá, tá bom? A apendicite é uma tripinha cega. Um pedacinho do intestino é como se fosse isso aqui, ó. Um pedacinho do intestino, uma tripinha cega que fica, tá? E nós, seres humanos, perdeu a função. Nos coelhos ainda tem uma função, produz lá umas substâncias. Mas em nós, seres humanos, o apendicite não produz mais nada, tá lá de boa. Acontece que... gente, não é desse lado, é desse lado aqui. Perdão, eu errei o lado, me perdoe. Esse lado aqui, apendicite, é uma tripinha cega. Acontece que... O que é que acontece? Às vezes entra cocô aqui dentro, né? Porque o cocô tá passando, ó, o cocô vem, passa por aqui, entra um restinho de cocô. E aqui tem umas bactériazinhas, beleza, elas estão lá. Só que, às vezes, essas bactérias, elas começam a inflamar o apêndice. E uma vez ele inflamado, a dor é insuportável. E se ele romper, estourar, vai dar uma infecção. Por quê? Porque vai ser cocô para todo lado. Aí aqui ela tá dizendo aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só acompanhar. Adriele, o que causa apendicite, né? Adriele, a fermentação tem alguma coisa a ver com o intestino preguiçoso? Intestino preguiçoso é intestino de quem não se alimenta bem. Certo? Então, a fermentação, ela acontece normal, tá, Raimundo? Ela é para acontecer normalmente, tranquilo. Agora, as pessoas que não se alimentam bem de fibra, não bebem bem água, então o intestino vai ficar preguiçoso. Aí, Larissa disse que já faz 3 anos que fez a cirurgia. Então, Larissa, o seu apêndice, ele encheu, tá? As bactérias começaram a se super reproduzir e inflamou. Aí, quando inflamou, o que é que aconteceu? Não chegou a estourar, não chegou a estourar. A dor insuportável de você não aguentar e tem que correr, fazer a cirurgia, tirar quanto antes para evitar, tá? A gente vive de boa sem o apêndice, tranquilo, tirar. O problema realmente é não deixar estourar, tá? Graças a Deus deu tudo certo, ó. Aí ela disse, e o cisto? Eu tive e o meu estourou. Um cisto no que? No intestino, Maria Herculana? Foi um cisto no intestino? Foi aí? Confirme aí. Sim. E aí a cirurgia deve ter sido, né, às pressas mesmo. E graças a Deus, muita sorte, porque estourou mas o cisto ele enche de líquido, tá? Não é que nem um apêndice que se estourar é cocô para todo lado. Aí enche de líquido, então é mais tranquilo do que apendicite, tá certo? Estourou sim, ela está dizendo que estourou na hora da cirurgia. Sorte é a sua, que foi lá na hora que estava lá aberto e retirado. Se estoura antes, é bem complicado, tá? Então, o apêndice ele não serve para nada. Realmente, ele não serve para nada. Ele está ali para um dia matar a gente. Se ele inflamar, ele pode matar a gente. Então, doendo lá, do lado direitinho da barriga, tá? Bota os 4 dedos assim, abaixo da sua costela para baixo. Uma dor nesse local, tá? Do lado direito. 4 dedos para baixo. Se sentir uma dor aí... E vem, vai, e pontadas fortes, pode ser o apêndice, tem que ir para o hospital, tá certo? Porque a boca é quente, tá?
Agora, as glândulas anexas ao nosso intestino, ao nosso sistema digestório. Existem 3 glândulas anexas, que são as glândulas salivares, que estão aqui na nossa boca, tá? O que é que elas fazem? Elas produzem fluido, que é a saliva, que eu já mostrei para vocês. Na saliva tem lá a amilase, que é a enzima que degrada o amido. Existe o fígado, coração pro fígado, amo o fígado, comer fígado é gostoso, e ele é maravilhoso, porque olha o que o fígado faz. O fígado, ele secreta uma substância chamada bile, tá? Essa bile fica armazenada na vesícula biliar. Vou mostrar na figura, ó. Gente, essa coisinha linda aqui é o fígado, tá? Ele produz a bile e a bile fica guardada aqui dentro na vesícula. Alguém aí já precisou retirar a vesícula por pedras, cálculos na vesícula? Pois é. A bile, o que é que a bile faz? Que é extremamente importante. Ela faz isso aqui, gente. Ela emulsifica as gorduras. Ela quebra a gordura em moléculas menores para que ela seja, tá certo? Depois as enzimas ajam sobre elas. Então a bile é muito importante na digestão das gorduras, tá certo? Ela serve para digestão das gorduras, tá? E o pâncreas, que ele tá escondidinho aqui, ó, tá aqui ele, ó, é atrás do estômago, tá aqui ele escondidinho. O pâncreas é outra coisa maravilhosa. Ele produz o suco pancreático, que é um monte de enzima, que eu vou mostrar a vocês agora, essas enzimas. Essas enzimas, elas agem para quebrar o alimento, tá? E também ele produz a insulina, o glucagon, que é hormônios que também agem no metabolismo, tá? No caso, o apendicite só serve para sofrer, só. É que nem namoro sem futuro. Apelido namoro sem futuro de vocês de apendicite. É só para fazer sofrer. Quando tá lá quietinho, não faz nada. Mas quando se amostra, vem lá e é uma dor para matar, tá? Então, apelido namorado lá, se não presta apelido de apendicite. Diga aí, apendicite, tudo bom? Fica a dica, né? Então, vamos lá. Quais são as glândulas anexas? Nós temos pâncreas, fígado e glândula salivar. Não esqueçam, tá? Olhem para essa tabela. Gente, essa tabela, praticamente toda a questão que eu vou responder que eu vou pesquisar uma questão de sistema digestivo, a resposta está nessa tabela. Essa tabela é incrível, vejam só. Acompanhem comigo, tá? Presta atenção. Aqui nós temos o órgão, temos o suco, temos a enzima, o nome da enzima, tá? O local de produção da enzima, o nutriente que a enzima vai produzir, tá? Vai quebrar, o produto, o que a enzima produziu e o pH que a enzima atua. Preste atenção, o pH lá do local. Vamos lá. A boca produz o quê? A saliva. Na saliva tem o quê? A amilase. A amilase é produzida onde? Nas glândulas salivares. O que é que a amilase faz? Ela quebra o amido em maltose. E o pH da boca é 7. É um pH neutro. Entenderam como é a sequência? Vamos nessa sequência, eu quero que vocês depois anotem essa tabela no caderno para vocês estudarem ela, tá, gente? Que ela é muito legal, essa tabela. Vamos para o estômago. O que é que o estômago tem lá no estômago? Existe o quê? O suco gástrico. O que é que a gente encontra no suco gástrico? A pepsina, a enzima chamada pepsina. Onde é que a pepsina é produzida? No estômago. O que é que ela faz? Ela quebra a proteína em aminoácido. Tá certo? Vocês estão boa? Estão acompanhando direitinho? Vão colocando já printei, é para printar, para colar, para imprimir, botar na parede lá do quarto de vocês, tá? Qual é o pH do estômago? Um pH muito ácido, tá, gente? Um pH entre 2 e 3, tá bom? O pH da boca é neutro, do estômago é ácido. Vamos lá. Lá no intestino delgado, lá no duodeno, que é a tripinha fina do intestino delgado, quais as enzimas que são produzidas lá? Ó, maltase, sacarase, lactase, tá? Quem tem intolerância à lactose aí? Tem por quê? Porque não possui enzima lactase, tá certo? Quimiotripsina, tá bom? Então, essas 5 enzimas aqui, 4 enzimas são produzidas no intestino delgado. Todas elas agem no duodeno do intestino delgado. Então, a maltase quebra maltose, que é o açúcar, transforma a maltose em glicose, tá? A sacarase, ela quebra o açúcar chamado sacarose e transforma em glicose e frutose, que é o nome do açúcar, tá, gente? É o nome do açúcar. A lactase,
ela quebra a lactose, que é o açúcar do leite, tá? Por isso que as pessoas que têm intolerância à lactose não possuem enzima lactase. Se a pessoa não tem enzima lactase, ela não tem como digerir a lactose. E aí o intestino inflama, dá dor de barriga, a pessoa vomita, às vezes dá manchas na pele, bolinhas na boca, dependendo do grau, tá? A pessoa passa mal, peida pode, porque o intestino incha, fica cheio de gases, tá? Lactase, quebra a lactose, transforma a lactose em glicose e galactose. Quimiotripsina. Oi, pode falar. Licença, volte só mais um pouquinho isso que você falou. Da lactose? Foi? Isso, foi. A lactase, preste atenção, a lactase é uma enzima que o nosso corpo produz. A lactase, ela quebra a lactose, tá? Que é o açúcar do leite. A lactose é o açúcar do leite. A lactase é a enzima que quebra a lactose. Pessoas intolerantes à lactose, elas não possuem a lactase, o corpo não produz, ou então produz bem pouquinho. Então, quando a gente come alimentos ricos em lactose, como a gente não tem lactase, a lactose ela não é quebrada, então ela fica lá no intestino, então ela inflama o intestino, porque ela fica lá. Ninguém quer ela, ninguém quebra ela. Ela não tem como ir para o sangue, ela só vai para o sangue se ela for quebrada. Ela fica no intestino. Então, as pessoas têm as consequências que são os sintomas, que é prisão de ventre, depende do grau, dor de barriga, manchas, bolinhas na boca, mal-estar, vomita, depende muito do grau, tá bom? Tá certo? Lactose, entendeu? Beleza? Vamos lá. Sofre mesmo, aí tá falando das dores, é ruim, ó. É possível aderir à intolerância à lactose com o tempo? Sim, é possível, isso é incrível mesmo. Foi bem interessante sua pergunta, Jordana, porque devido à dieta, tem gente que come muitos laticínios, toma muito leite, então fica muita lactose lá no intestino, e a lactase que a gente produz não dá conta. Então, é possível que no decorrer da vida a gente desenvolva uma intolerância à lactose. E tem gente que é ao contrário, que teve na infância e cresceu, não tem mais, tá? Porque tudo depende da produção dessa enzima, da lactase pelo nosso corpo, tá bom? Tá certo? Tá bom, gente? Continuando, muito importante essa tabela, ó. O suco pancreático, que agora é o que o pâncreas produz, tá? Ó, saliva na boca, suco gástrico no estômago, suco entérico é no intestino delgado, suco pancreático é pelo pâncreas. Então, o pâncreas produz amilase pancreática, tripsina e lipase pancreática. Vejam só, a amilase, ela quebra o amido em maltose, igual à boca. O pâncreas também produz? Sim. A boca produz amilase salivar e o pâncreas produz amilase pancreática. Olha que o nosso corpo é lindo. Sim, outra coisa. O pH do intestino delgado é 7,8, então é um pH base, tá? pH, a escala do pH, gente, vai do que, Jeff? É 0 a 14, é assim, Jefferson? Me corrija? 0 a 14. 0 a 14, pois é. Baixo de 6 é ácido, tá? Quanto mais próximo a 0, mais as substâncias serão ácidas. Quanto mais próximo de 14, mais as substâncias serão básicas, tá? 7, neutro, tá? Então, o pH da boca é neutro, ó. O estômago 2 e 3 é ácido. Intestino delgado, 7 e 8 é básico, tá? O suco pancreático também é básico, eles atuam juntos lá, é o mesmo, tá bom? A tripsina é uma enzima que vai quebrar a proteína que não foi quebrada no estômago, ela vai ser quebrada no intestino delgado, tá, gente? Lipase pancreática, ela quebra o lipídio, que é a gordura, tá certo? Transforma a gordura em ácido graxo e glicerol, que é a matéria-prima da gordura, tá, gente? E a bile é a substância que é produzida no fígado e ela atua no lipídio. Ó, gente, a bile é como se fosse um detergente. Quando você vai lavar prato, aquela panela cheia de gordura, você coloca o detergente transforma as moléculas de gordura em células pequenininhas, fica as bolinhas pequenininhas. Pois é, a bile faz isso com a nossa gordura. Então, para o metabolismo da gordura, a bile é extremamente importante. Ela não é como uma enzima, ela não quebra a gordura, mas ela torna a gordura mais acessível para que a enzima quebre, tá bom? Tá certo? Sem bile, a digestão da gordura é mais dificultada, tá? Por isso, nesse caso, acho que não
Vou ter intolerância à lactose. Não sou muito fã de leite e derivados. Já seu intestino já agradece, né? Caso você tivesse, tá? Então, pessoal, vamos responder aqui algumas questões e vocês vão ver que a gente vai precisar bastante dessa tabela. Ó, preste atenção. Essa questão foi do Enem do ano passado. Esse assunto cai demais no Enem, tá? Celulose não é digerida. Boa! Tem até uma questão aqui falando sobre isso. Gente, a celulose é o carboidrato das plantas, que compõe a parede celular das plantas. A gente não consegue digerir a celulose. Então, do jeito que a gente come a folha passa direto. A gente não digere, não tira energia do carboidrato. A gente come os vegetais, as folhas, para que forneça fibra. A fibra é importante, tá? Mas o carboidrato a gente não digere. Quem faz isso? Os seres ruminantes, tá? Como a vaca, por exemplo, ela possui 4 estômagos. E dentro de um estômago chamado rumen, existem bactérias que vivem lá e elas digerem o carboidrato da celulose e a vaquinha consegue tirar energia, tá certo? Aí ela perguntou do vômito, eu tenho até que falar, o vômito e o arroto. Bem, o arroto, ele é originado através... quando tomo leite me dá diarreia, porque, Thalia, você tem intolerância, com certeza. Intolerância à lactose, não toma. Procura outro leite, um leite de origem vegetal. Não toma mais, porque você inflama demais seu intestino. Ele fica lá sofrendo, ouvindo Marília Mendonça na sofrência. Por que que ela faz isso comigo? Eu amo tanto ela e ela fica tomando leite. Não toma, tá? E procura um médico para ver isso direitinho. Aí ela disse assim, explique o vômito. Quem toma cachaça aqui? Quem gosta de um álcool? De álcool? Quem gosta de álcool? Vou voltar para o estômago. Gente... O nosso estômago, ele consegue absorver o álcool. Olha que interessante. E aí, quando a gente toma álcool demais, por exemplo, como ele é absorvido, o álcool vai depois para o intestino, é absorvido lá também, vai para o sangue mais rápido. O estômago, ele absorve tanto álcool como cafeína, e aí vai para o sangue mais rápido, a gente fica bêbado, tá? E aí tem pessoas que tá lá bebendo de boa, acha que não vai pegar, e de repente toma aquele golão, e fica bêbado de uma hora para outra. O estômago da gente, ele é muito esperto. Isso serve para o álcool, isso serve para um alimento contaminado por bactérias ou por fungos. Olha como o nosso estômago é incrível. Quando vem algum alimento contaminado ou a gente toma muito álcool, o estômago ele manda um sinal para o cérebro fazer o movimento peristáltico inverso. O movimento peristáltico empurra o alimento para o estômago. O movimento peristáltico inverso, a gente vomita, tá? Então, o alimento está estragado, a gente vai vomitar, tá certo? Ou a gente está muito enjoado, o estômago, ele não aguenta aquela comida lá, então manda informação. O cérebro percebe e manda informação para o estômago realizar o movimento peristáltico inverso e a gente vomita, tá? E joga tudo para fora, tá certo? Isso é proteção. A gente vomita para proteger o nosso corpo, tá certo? Outra pergunta foi o arroto. O arroto são os gases, como os alimentos que a gente come, depende do alimento, tá? Quando tá formando quimo aqui no estômago, acontece o quê? Acontece a formação de gases, de CO2, e aí tem que sair. Então, a gente joga para fora, tem que arrotar, tá? E o arroto fica lá saindo, tem que sair. Então, a gente dá aquele arroto, às vezes, bem alto, tá? Vamos ver aqui. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Minha irmã tem intolerância à lactose, mas ela toma leite de cabra e não sente. O leite de cabra, ele tem menos lactose, tá? Ele tem menos. Mas ele ainda tem lactose, tá? Então, se ela se sente bem, beleza. Ela disse aqui o reflexo. Eu acho que é o reflexo do estômago, né? Eu não sei. Na minha idade acho tem... que é refluxo. É do quê? Não, refluxo. Refluxo. Volta lá também. Tenho que falar do refluxo. Eu sofro com refluxo, gente. Eu tenho gastrite, eu tenho tudo. O que é o refluxo? Ó, você comeu muito, olha aqui para o estômago, tá? Ó, deixa eu botar o apontador. Gente, ó, tudo isso é distúrbios que a gente está falando aqui. O Enem cobra demais esses distúrbios no sistema digestivo. As doenças, o Enem quer que vocês saibam como curar, como resolver o problema, tá? Quais as causas? O Enem quer isso de vocês, tá? Então, a gente comeu. Quando a gente come, tá que o estômago tá cheio, tá? O alimento fica aqui e esse esfíncter fecha. Aqui é o esfíncter. Esse esfíncter aqui é chamado de esfíncter da cárdia. Ele é para fechar, tá? Às vezes ele não fecha.
Quando a gente deita, ele abre, então o músculo, ele fica lá. E o refluxo é quando o suco gástrico, o alimento aqui, o quimo, ele volta pelo esôfago, tá? Então, às vezes, a gente vai arrotar, ele volta, a gente vai falar, ele volta, a gente deita, ele volta. Então, isso é o refluxo. É o líquido que é para estar aqui no estômago, ele voltando pelo esôfago. Então, existe o quê? O que é o remédio? É qualidade de vida. É a gente investir na qualidade de vida. Mastigar bem o alimento, não comer com líquido, não comer muito chocolate, muito esses doces. Por quê? Porque tudo isso ajuda na maior produção de ácido clorídrico e fica mais ácido ainda, tá, gente? E não tem cura. Refluxo é tratamento contínuo, tá? É um tratamento contínuo, não tem cura, é terrível, é ruim. Quando eu tô estressada é mais, é pior, tá? Olha, ele disse o seguinte: uma amiga minha tem refluxo e foi parar várias vezes no hospital. Refrigerante jamais. Quem tem refluxo, esqueça refrigerante, para sempre. Quem que não pode tomar. Toma, vai se sentir mal. Eu, pelo menos, se eu tomar leite, eu me sinto super mal do refluxo, tá? Aí a gente tem que prestar atenção que faz a gente sentir mal. Comidas muito gordurosas, muito temperadas, aqueles temperos pronto, eu não posso nem chegar perto disso. É terrível. A pessoa fica vomitando e tem gente que precisa fazer cirurgia, tá? Desse esfíncter. Café também não pode. Às vezes, dependendo do grau, o médico libera um pouquinho. Eu tomo um pouquinho de atrevida porque eu amo café. Ave Maria, eu sem café. O professor sem café, Claudinho sem bochecha, Romeu sem Julieta, é a mesma coisa. Oi, pode falar. A Alessandra levantou a mão. Pode falar, Alessandra. Tem alguma quantidade, assim, de vezes que a gente tem que mastigar? Porque eu me lembro de uma vez uma professora minha falou que tinha que mastigar umas 30 vezes. Eu fiquei, mais vixe. 24, tá? No mínimo 24, tá certo? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Cantando bem devagarinho, seria o ideal. Ninguém faz isso, ninguém faz, né? Mas o ideal é realmente tentar mastigar o máximo possível, até tá bem molinho, tá? E evita, ajuda muito no refluxo, tá? E comer antes de dormir. Os médicos, eles dizem até 2 horas antes de dormir tem que comer. Antes de dormir é terrível, porque o estômago fica cheio, você vai deitar e vai sofrer com refluxo, tá? Eu mastigo 4 vezes, é muito. Ela disse aqui, existe diferença entre alergia ao leite e a intolerância? Sim. Se você tem alergia, se você entra em contato, você vai morrer. Né? Desculpe, morrer não, é terrível. Mas a alergia não é a proteína do leite. Pessoas que têm alergia ao leite é a proteína do leite. E a intolerância à lactose, tá? É o açúcar do leite. Então, é diferente. Então, a alergia, às vezes, tem tratamento, às vezes não, né? Então, tem que prestar muita atenção nisso aqui, tá certo? Vou mastigar 500 vezes. Tenha calma, Rodrigo, é exagero. Basta 24, tá? Senão, você também vai... Tudo demais é ruim, né? Então, aqui é equilíbrio. A gente tem que buscar o equilíbrio, tá? Eu já tô passando o horário. Quem é a próxima aula, Jefinho? De quem é? Vai falar de Bruno, mas tem tempo ainda. Pronto, eu vou responder aqui no mínimo as 2 questões, 2 ou 3, tá? Então vamos para a questão, gente. Ó, essa aqui foi uma questão do ano passado. Prestem atenção nessa questão, tá? Vamos lá, vamos analisá-la bem. Cadê meu apontadorzinho? Bora, bichinho. Esse bichinho tá dando trabalho hoje comigo. Né? Não, vamos lá. Há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase. Ó, lipase. Lembra do quadrinho? Olha lá aqui, ó. Lipase é essa aqui, ó. Lipase, tá? Olha quem é que produz a lipase. Olha o que é que a lipase faz. Então, se vocês aprenderem esse quadrinho, gente, tem erro não, tá? Então, o medicamento, ele inibe a ação da lipase, que é a enzima que atua na digestão de gorduras. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeo, que é um dos produtos da digestão das gorduras no sangue, mantendo sempre a mesma dieta no paciente. Fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta 5 resultados possíveis. Então, vamos entender os gráficos, as figuras que o Enem quer que vocês saibam interpretar. Então, vejam só. Eu tenho aqui o resultado 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui escurinho eu tenho o quê? A quantidade de gordura nas fezes antes de administrar o medicamento. Lembrando que o medicamento inibe a lipase
que é uma enzima que vai quebrar a gordura, tá bom? Aqui, ó, tracejadinho aqui. Cadê o bichinho? Chega, bichinho. Cadê você? Eu tenho gordura nas fezes depois do medicamento, tá? Então, a quantidade de gordura nas fezes depois do medicamento. Aqui eu tenho a quantidade de triglicerídeos antes do medicamento e aqui eu tenho a quantidade de triglicerídeo no sangue depois. Gente, o triglicerídeo, ele é resultado da digestão da gordura. Quando a gordura é digerida, o intestino absorve o triglicerídeo e o triglicerídeo fica no sangue, tá? Agora vamos raciocinar. Vejam só. Se o remédio inibe a ação da lipase, então, o que é que vai acontecer? A gordura não vai ser, tá certo? Não vai ser absorvida. Não vai ser quebrada, não vai ser absorvida. Essa gordura vai direto para o cocô. Então, vai sair mais gordura onde? No cocô, tá? Então, aqui nós temos a quantidade de gordura nas fezes antes, a quantidade de gordura nas fezes depois, tá? A gente vai procurar aqui no 1, no 2, no 3 ou no 4, o gráfico, a quantidade de gordura que mais se encaixe aqui no experimento do médico, tá certo? Então, vamos raciocinar junto aqui comigo. Vejam só. Raciocinem junto comigo. A quantidade, depois que a criatura tomou o remédio, a quantidade de gordura nas fezes, ela tem que ser maior ou menor? Respondam aí para mim. Depois que a criatura tomou o remédio, a quantidade de gordura nas fezes, ela tem que ser mais ou menos? Tem que ser maior, muito bem. Então, a gente já de cara aqui, vamos procurar um gráfico que a quantidade de gordura nas fezes seja maior, tá certo? Depois de um medicamento. Depois do medicamento, é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma quantidade, ó. Aqui está menor, o 2 está bem menor, tem que ser maior, então o 2 já está errado, ó, a gente já nem olha para o número 2, tá certo? Aqui está igual no 3, tá? Aqui está baixinho no 4, também a gente nem vai olhar para o 4, porque a gente está procurando uma quantidade de fezes maior, tá certo? Depois do remédio. E aqui no 5 está igual também. Vamos procurar agora outro fator para a gente achar a questão correta. Tá bom? Vamos para a quantidade de triglicerídeo no sangue. Quando a pessoa toma, eu vou colocar depois do medicamento também. Quando a pessoa toma o medicamento, a gordura não é digerida, então o triglicerídeo não vai para o sangue, tá certo? Se o triglicerídeo não vai para o sangue, a quantidade dele é para ser maior ou menor? E aí? O que é que vocês me dizem? Se o triglicerídeo não vai para o sangue, a quantidade dele é para ser maior ou menor? Hein, gente? Vamos raciocinando? Menor. Então, qual é a alternativa aí que tem mais fezes, tem mais gordura nas fezes e menos triglicerídeo no sangue? Qual é a alternativa? É a letra A, vamos olhar. A letra A, tá aqui o triglicerídeo é esse, ó. Triglicerídeos antes e aqui é o depois, tá? Então, aqui, ó, se a gente comparar com os outros, o A é o que tem menor quantidade, ó, de triglicerídeo, tá? É o que tem menor quantidade de triglicerídeo. Então, a alternativa correta, letra A, tá certo? É a que tem mais fezes, mais gordura nas fezes depois do medicamento e a que tem menos triglicerídeo no sangue depois do medicamento. Uma questão que exige análise de gráfico, interpretação, exige o conhecimento específico que a lipase é a enzima que quebra a gordura. Uma questão excelente, tá? Uma questão maravilhosa, uma questão realmente que tem que usar um pouquinho a cabeça, tem que saber interpretar e tem que ter o conhecimento que a lipase quebra a gordura, tá bom? Ótima questão. Vamos para a próxima. Também do Enem, eu acredito que essa daqui foi do ano passado também. Muito boa essa questão, acho que vocês vão matar de boa, tá? Vamos lá. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em 5 tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos no quadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo. Vamos analisar. Ele pegou leite em pó, ele colocou, ó, com a enzima o quê? Pepsina. Quem aí lembra onde essa enzima é produzida e o que é que ela faz? Quem aí lembra disso? Esse conhecimento é necessário para responder essa questão. Pepsina, tá? O alimento 2 foi a manteiga, o alimento 3 foi flocos de aveia, o alimento 4 foi alface e o alimento 5 foi fubá de milho. Aqui nós temos a quantidade de água dos alimentos, aqui nós temos a quantidade de proteínas dos alimentos, uma tabelinha nutricional.
Aqui nós temos a quantidade de lipídio, de gordura dos alimentos, e aqui nós temos a quantidade de carboidrato dos alimentos, tá certo? Vejam só, a maior quantidade de produtos metabólicos ao final do teste foi obtida no tubo. O que é o produto metabólico? Vai ser o produto da ação da pepsina. O que é que a pepsina vai quebrar? Hein, gente? E aí, coloquem aí, o que é que a pepsina quebra? É água, proteína, é lipídio ou é carboidrato? Hein, gente? Vamos lá, o que é que ela quebra? Qual é a alternativa correta aí? Qual foi o tubo do ensaio que mais a pepsina aí trabalhou, mais ela quebrou? Que foi? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá? Qual é? É a proteína. A pepsina, ela vai quebrar aqui, gente, a proteína. Então, olha, produto metabólico, isso aqui poderia ter deixado alguém em dúvida. Ah, meu Deus, o que é produto metabólico? É o produto do metabolismo. É o que a enzima quebrou. Olha só, olha, eu vou voltar para a tabela. Ó, a pepsina, aqui nós temos a enzima e aqui a proteína, ela quebra a proteína. Então, qual é o produto metabólico da pepsina? Ó, vai ser isso aqui, ó. Vai ser aminoácidos, tá certo? Então, o produto metabólico vai ser o que ela produziu. Ela agiu em cima de quê? Ela agiu em cima da proteína, então ela vai transformar essa proteína em aminoácidos, tá certo? A alternativa correta também, letra A. Vamos para a última, também Enem. Não lembro se foi 2012. A última questão. Bruno, me perdoe, Bruno. Ah, meu Deus, Bruno vai matar. Gente, ó. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração do sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base de polissacarídeos de celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com solução aquosa, cujo o pH se encontra próximo à faixa da neutralidade. Olha a pergunta, olha a palavrinha-chave aqui para a gente responder a questão. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Tá bom? Então, por que esse medicamento ele é, tá certo? Ele é revestido com celulose, tá bom? Lembrando que a questão diz que a questão já traz a informação, ele diz que ele é revestido para que o fármaco, que é o remédio, a substância só seja liberado quando a celulose chegar num pH neutro, e onde é um pH próximo à neutralidade. E onde é que o pH está próximo à neutralidade? A neutralidade, vamos lá. Aí qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade da celulose? Vamos lá, letra A. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino. Então, essa celulose, de acordo com a questão, ela diminui a absorção do princípio ativo no intestino. Vai fazer com que o intestino não absorva o medicamento, tá, gente? B. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino. C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. D. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação da amilase salivares. Ou facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Quem acertar essa ganha um big. Que essa questão é difícil. É uma questão bem complicada, né, gente? Aí não é não, que vocês estão tudo respondendo já. Vocês entenderam de boa, de cara. Vocês estão melhor do que eu. Gente, o objetivo desse fármaco é evitar exatamente que lá no estômago, onde o pH é ácido, ele seja quebrado. Por quê? Porque se ele for quebrado antes de chegar no intestino, o ácido clorídrico vai destruir o fármaco. Acontece isso lá, tá? No estômago, o ácido clorídrico, ele iria... Então, praticamente todo remédio que a gente toma, isso aqui eu vou dar um dado importante a vocês, eles são encapados com essa capinha lá que a gente nem vê de celulose. Por isso que tem medicamento que não pode ser quebrado. Tem comprimido que não é para ser quebrado. A gente tem que ler a bula. Você quebra o comprimido, você tira a proteção de celulose dele. E quando chega lá no estômago, o ácido clorídrico destrói o fármaco. E ele é para se soltar só no intestino delgado, tá? Porque é lá no intestino delgado aonde ele vai
realizar a ação dele, que é ser absorvido, tá? Então, a questão certa, gente, é letra C. A finalidade do revestimento é garantir que o fármaco não seja afetado pela secreção gástrica, que é lá no estômago. Alguma pergunta? Aí disse assim, dúvida na Tem a da Valéria, que ela levantou a mão, Adriana. Pode falar, pode falar. Essa informação que você deu agora sobre essa questão dos remédios quebrados, sim, dos comprimidos, sim, serve para cápsulas também, né? Porque eu queria, eu sempre tive vontade, eu tomo colágeno, só que em cápsula. Okay. Aí, de vez em quando, eu tenho vontade de abrir a cápsula para derramar só o pozinho. Só que eu fui pesquisar. Eu vi que tem a função, né? A cápsula tem aquela função. Exatamente. Então, essa cápsula protege o colágeno. Vamos lá, o colágeno, gente, é uma proteína. Então, a proteína ela é digerida lá no intestino, lá no estômago, né? Então, está sendo protegido do nosso estômago. Agora, tem os em pó, mas esses em pós, eles já são, entendeu? Um tipo de colágeno diferente. Então, tem que ver se é em cápsula, aquelas cápsulas lá que parecem um plástico, aquilo ali é uma celulose, tá? Não tora aquilo, não bota o pezinho e mistura, tá, gente? Porque aí tira a função do fármaco, tá certo? Então, é importante bem a gente prestar atenção e tomar direitinho cada medicamento, para que a ação dele seja de boa, tá? Gostaram da aula, bebês? Terminamos por hoje, pessoal. Ó, ficou faltando algumas questões, ficou faltando 2. Mas aí vocês respondem, por favor, o material que eu coloquei lá tem muita questão, tá, gente? Eu queria demais que vocês dessem uma olhada naquelas questões, respondessem, tirassem dúvida comigo. O material lá também tem o gabarito, então vocês podem olhar, podem tirar dúvida comigo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, realmente é muita coisa para falar, um assunto muito legal, tá certo? Fiquem com Deus, meus amores.